Estão piscando aí. Bom dia, gente. Bom dia, Bom gente. dia, Vamos piscar, Bom dia. que é uma Bom delícia dia. de ver essa piscada lá. Gente, não esqueçam, gente. Acabou a aula. O vídeo vai para o YouTube, gente. Vejam de novo, tá? Porque é legal a gente ter dúvidas e ver de novo, tá? Então, nós temos aí nossa provinha, né? Nossa provinha é semana que vem, é isso? Vamos ver aqui. Inglês. Nossa provinha. Gladys, eu quase infartei. Eu achei que fosse hoje. Não. Nossa provinha é semana que vem. Vejam aí o dia que eu marquei. Certinho. É dia 8, é isso? Confiram para mim. Eu marquei no dia 15 aqui, mas No eu meu não está tenho marcado certeza. dia 15 também. Mas vamos fazer dia 8. Dia 15 está muito longe. Vamos fazer dia 8. Está muito longe. Como a gente já acabou a matéria. Ah, não, a frente 2 acaba a matéria hoje. É por isso que eu tinha marcado dia 15. Mas a parte da frente 2 é fácil. Dá para fazer quarta que vem. A gente deixa 2 aulas. E aí 2 aulas dá para vocês fazer tranquilo. Cada um faz o seu, gente. Sempre querer ficar copiando um do outro. Não é a nota que importa. Eu não vou dar Ô, Glé, nota baixa para ninguém. Fala. lá no seu resuminho você começa com matemática 1, né? Isso. Ah, tá. É porque não tá falando, só tá matemática, entendeu? É a frente 1. Então, vamos lá. Então, só para explicar, né? No resuminho, a gente acaba a matéria da frente 2. Deixa eu passar aqui. Essa matéria da frente 1 já não cai nessa prova, tá? Então, a frente 2 aqui acaba a matéria, tá? Que a gente vai ver amanhã. E aí vocês estudam durante a semana. E se tiver alguma dúvida, pergunta. Não dá para fazer uma prova muito grande, nem vou fazer. Vou pegar só os pontos principais, tá? Mas a frente 1 já é matéria da segunda prova, tá? E a frente 1 começa análise combinatória. Análise combinatória não preciso nem falar. Análise combinatória é extremamente importante. Então, deixa eu escrever na lousa primeiro, né? Vamos escrever na lousa. Nossa lousinha. Só para relembrar nossa lousa. Olha lá. Pronto. Agora estou ficando craque com esse mouse aqui. Tá lindo, tá? Se alguém estiver na sala de espera, me avisem. Me avisem. Não manda mensagem, avisem. Na sala de espera. Vamos lá, então. Então, bom dia, gente. Vamos lá. Vamos começar aí. A primeira parte é uma parte intuitiva, tá? Que é a parte só de introdução. Aí depois o que interessa mesmo é arranjo e permutação para essa aula. Isso cai em todos os lugares. Até em concurso, tudo. Essa parte é extremamente importante. Então, primeira coisa importante que vale para essa parte de combinatório e vale para probabilidade. Talvez vocês tenham usado isso em biologia. Quando a gente tem a palavrinha e, significa multiplicação, princípio multiplicativo. E quando a gente tem a palavrinha ou, significa mais. Vocês vão ver isso em algumas ocasiões, que vai aparecer e ou. Essa matéria a gente não perca um fio da meada, tá? Então, por exemplo, eu quero formar placas de carro, ainda na placa normal, né? Sem essa placa aí do Mercosul, com 3 letras e 4 números. Quando eu estou formando placa de carro, tem problema começar com 0 ou não? Tem problema, por exemplo, uma placa ser assim, B,
A, 0, 1, 3, 1. Tem problema começar com 0? Na placa de carro? Sim ou não? Não. Não. Tá? Então, quando eu estou fazendo placa de carro, senha de banco, essas coisas, eu não tenho problema de começar com 0. Assim como eu não tenho problema de repetir. Assim como eu não tenho problema de repetir letras, nem números. Então, isso é uma coisa intuitiva, tá? Então, ele pergunta aqui quantas placas de carro a gente pode formar usando as vogais. Como a gente sabe, a gente tem 5 vogais. Então, quer dizer que na nossa primeira casa podem entrar 5 vogais, na segunda casa 5 vogais, na terceira casa 5 vogais, porque pode repetir. Pode ser A. E aí eu tenho 10 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que são os algarismos do sistema decimal. Como eu também não tenho problema de repetir, então eu posso pôr 10 na primeira casa, 10 na segunda, 10 na terceira e 10 na quarta. Como é tudo E, não é OU, tá? Então você multiplica tudo, que a gente chama de princípio multiplicativo. Então eu posso fazer 1.250.000 placas usando só as vogais. Isso na placa que a gente está acostumadinho, tá? Repito, isso é intuitivo. Isso é intuitivo. Essa primeira parte de princípio de contagem. Por exemplo, a pessoa tem lá, vai para uma baladinha, tem 3 calças, 2 camisetas e 2 pênis. É 2 tênis para escolher. Então, é intuitivo, tá? Que nem, você podia montar uma árvore, que nem a apostila fez aqui. Vai montando uma árvore, então ele vai escolhendo lá. Escolha do curso, escolha da faculdade, tá? E aí você vai multiplicando. Não precisa isso. Esse tipo de exercício é o tal do efeito multiplicativo. 3 calças, 2 camisetas e 2 tênis. Só multiplicar tudo, você tem 12 maneiras de fazer essa escolha. Quando eu falo da árvore que eles montam, vamos supor que você tenha calça 1, então você escolheu a calça 1. Aí você tem 2 camisetas. Então você tem a camiseta A, camiseta B. Isso que é montar a árvore que eles fizeram na apostila. Aí você tem o pênis 1 e o pênis 2. Então isso é montar a árvore. Você vai montando a árvore, depois é só contar. É claro que ninguém vai fazer isso, tá? Então você vai ver que você tem 12 maneiras para fazer essa escolha. Bom, saindo da parte intuitiva, vamos conceituar que é o importante de hoje, arranjos e permutações. Arranjos, tem uma fórmula na apostila, mas não precisa usar. Tá? Dá para fazer sem fórmula. Primeira coisa importante, a ordem importa. Professor, o que é isso? A ordem importa? Por exemplo, se você fizer 23 e fizer 32, é diferente? Não. Claro que é. Portanto, a ordem importa. Então, quando eu estou fazendo números, vai ser sempre arranjos. Quando você vai fazer letras, então você faz AB e faz BA, são coisas diferentes. Ou você tem 10 corredores. Quais são as possibilidades para o primeiro, segundo e terceiro lugar? A ordem importa. Porque se o João for primeiro, ele não pode ser segundo. Se o Paulo for segundo, ele não pode ser nem primeiro nem terceiro. Se a Mirella for terceiro, ela não pode ser primeiro nem segundo. Então, atente a esse detalhe aqui para vocês sempre
se orientarem, porque arranjos e permutações, a ordem importa. A outra aula de combinação, a ordem não importa. Mas a gente vai falar disso só na outra aula. Arranjos vocês vão ter N coisas em P lugares. Não entendi, professor. Calma. Por exemplo, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. E eu quero saber quantos números de 3 algarismos podemos formar. Então, a gente tem N coisas, que são 6, para colocar em 3 lugares. Então, isso é arranjo. A permutação, a diferença é que você vai ter 6 coisas para colocar em 6 lugares. Mas é feito do mesmo jeito. Permutação e arranjo é feito do mesmo jeito. Repito, tem fórmula na apostila? Tem. Tem uma fórmula lá. Eu não uso nunca. Tem uma formulinha lá, vocês vão ver, se vocês forem estudar, mas não preciso usar. Tá? Então, aqui nós temos que prestar atenção numa coisa. Qual a diferença para o item A? Oi, Rafael. Qual a diferença do item A para o item B? Expliquem para mim. Vamos, gente. São números pares? Do item A para o item B. Do item A Ah, pro tá. item... Não para o item C. Porque parece que é igual. O item A e o item B. Qual é a Distinto. Porque no diferença? item B ele tá pedindo distintos. Isso. Essa palavrinha aqui é muito importante. Tá? Aqui no item A, a gente tem o que a gente chama de arranjo completo, que pode repetir. Só que nunca cai assim. Não é o item A que cai, é o item B. Então, presta atenção. No item A, ele não falou a palavrinha distintos. Isso quer dizer que pode repetir. Então, eu posso formar, por exemplo, o número 111. 111. No item B já não posso. Tá? É óbvio que o item A é mais fácil. É óbvio. Mas é o item B que cai. Então, item A, você tem 6 números para colocar em 3 lugares. Como pode repetir, 6 possibilidades na primeira casa, 6 na segunda casa, 6 na terceira. Só multiplicar tudo. Então, item A, você pode fazer 216 números. Gente, ninguém vai ficar fazendo esses números. Não é isso que ele perguntou. Ele quer saber quantos números você pode fazer. Não quais números. Você vai ficar até amanhã fazendo. Agora, no item B, que é o importante. Tá? O item B é o arranjo simples que a gente fala. O que acontece? Na primeira casa, você tem 6 possibilidades. Só que o número que entrou na primeira casa não pode entrar na segunda. Por quê? Porque a gente quer números distintos. Então, quer dizer que se você pode colocar 6 na primeira casa, na segunda casa não pode colocar 6, só pode colocar 5. Na terceira casa, o que entrou na primeira e entrou na segunda não pode entrar na terceira. Então, você só tem 4 números para usar. Multiplicando tudo, quer dizer que você pode formar 120 números. Quem desconfiar, pode fazer. Tá? Se for doidinho da cabeça, pode fazer. Então, você pode fazer 231, você pode fazer 543, o total vai dar 120. Então, esse é o total de números de 3 algarismos distintos que a gente pode fazer. Alguma dúvida no item A e B? Pergunte. Tudo certo? Agora o item C já trata de números pares. Nossa, professor. Números pares
de 4 algarismos distintos eu quero formar. Então, vamos lá. Eu fiz primeiro tudo separado, tá? Terminando, tá errado aqui, ó. 2, 4 ou 6. Vocês corrigem aí. Então, com os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6, eu quero saber quantos números pares de 4 algarismos eu posso formar. Então, eu fiz separadinho aqui, ó. Depois, na outra folha, eu fiz tudo junto. Separadinho. Pode fazer separadinho? Pode. Tem gente que não entende fazer junto. Então, eu fiz todos terminados em 4, todos terminados em 2 e todos terminados em 6. Repito, depois vocês corrigem na apostila. Terminados em 2, então eu tiro 2 daqui. Sobra quantos números para mim? 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, quer dizer que na primeira casa pode entrar 5, na segunda casa pode entrar 4, na terceira casa pode entrar 3. Então, eu posso fazer 60 números pares terminados em 2. Lembra lá do e e do ou? Ou. Que aí depois a gente lembra de somar os 3. Que ou é mais. Todos terminados em 4, mesma coisa. Tiro o 4 daqui, sobram 5 números. Então, 5 na primeira casa, 4 na segunda casa, 3 na terceira casa. Então, também posso fazer 60 números. Todos terminados em 6, 5 na primeira casa, 4 na segunda casa, 3 na terceira casa, somando tudo. Então, eu posso fazer 180 números pares. Isso é fazendo separadinho. Tem gente que só faz assim. Mas você pode juntar se você quiser. Você pode vir aqui, ó. Tem gente que já consegue ver assim, desse jeito. Como é número par, começa sempre da última casa. Então, na última casa, eu posso pôr o 2, posso pôr o 4 ou posso pôr o 6. Então, eu tenho 3 possibilidades. Aí eu vou para a primeira casa. Então, eu começo da última casa, depois vou para a primeira. Usei o 2, sobrou 5, 4, 3. E aí é só multiplicar tudo, vai dar 180. Então, vocês têm que escolher se vocês vão fazer juntinho assim ou vão fazer separado, que nem eu fiz. Cada um se adapta a um jeito. Essa matéria é fácil? Não. É chato. Tá? Tem que treinar bastante, porque é a matéria de lógica, né? Então, vamos lá. Agora, nós vamos colocar uma outra possibilidade, o zero na história. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero saber quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar, depois pares. O zero é um problema. Por que o zero é um problema? Porque quando eu estou formando números, se eu formar esse número, 0, 3, 2 e 5, ele não tem 4 algarismos. Ele só tem 3. Então, quer dizer que o zero não pode estar à esquerda, porque ele não é contado como algarismo. Então, na verdade, 0 à esquerda não vale. Então, como que eu faço? Eu faço assim. Tenho 6 números, portanto, 6, 5, 4, 3. Aí eu vou lá e tiro o 0 da primeira casa. Então, são 5 números na primeira casa, 5 na segunda, 4 na terceira e 3 na quarta. Então, eu, Glésio, faço assim. Por que eu tiro da primeira? Porque não pode ter o 0. Então, eu fiz assim, como se o 0 não existisse. Então, eu fiz 6, 5, 4, 3.
Esse seria o normal. Ah, mas tem o 0 aqui, professor. O 0 não pode ir na primeira casa. Então eu vou lá e tiro ele da primeira casa. Então quer dizer que na primeira casa eu não posso pôr 6 números. Eu só posso pôr o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Aí na segunda casa, eu já posso pôr o 0. Por isso que é 5 de novo. Tá? Mas se você fizer assim que nem eu faço, não tem problema. Faz o total de números e aí você exclui o 0. Então, na verdade, fica 5, 5, 4, 3. Então, presta atenção quando tem o 0. Vou mudar de cor que eu já cansei dessa. Estou adorando isso. Bom, quando for par, aí já é um pouquinho mais chato. Porque eu vou fazer com o 0 ou terminado em 2 e 4, que pode fazer separado. Se quisesse fazer assim, ó, terminados em 2 e terminados em 4, podia. Eu fiz junto, mas podia ter feito separado, tá? Vou fazer separadinho aqui. Aí vocês ficam com os dois exemplos. Terminados em 0. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Já usei o 0. Sobra 5 números. 5, 4, 3. Só que aqui eu não preciso tirar o 0 daqui. Por quê? Porque ele já está na última casa. Tudo bem? Terminados em 2. Usei o 2. Sobrou 5 números. 5, 4, 3. Só que eu tenho que tirar o 0 daqui. Então fica 4, 4, 3. Se eu fosse fazer separadinho, seria 1 aqui, ó. Aí vem, terminados em 4. 5, 4, 3. Aí você vem e tira o 0 da primeira casa. 4, 4, 3. E aí você soma tudo. Certo? Do jeito que eu montei na apostila, eu fiz esses dois juntos. Que pode fazer, não tem problema. Mas pode fazer separado também. Que eu sei que tem cabeças que pensam separado. E tem cabeças que pensam junto. Então você pode fazer terminados em 0, terminados em 2, terminados em 4, depois somar tudo. Ou terminados em 0, esse tem que fazer separado. E terminados em 2 e 4. E aí você soma tudo. Beleza? Essa questão já é difícil. Para encerrar, a parte de permutações, que é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Qual a diferença? A diferença está aqui, ó. Eu tenho 5 coisas em 5 lugares. 6 coisas em 6 lugares. Ou seja, é só fazer o n fatorial. Porque se eu tiver, por exemplo, 3 coisas em 3 lugares, 3, 2, 1, então vai dar n fatorial. Então é a mesma coisa que arranjo, só que você vai usar todas as coisas. Tá? E claro que a ordem continua importante. Então, para arranjos e permutações, vou falar mais uma vez, 1000 vezes se preciso for, a ordem importa. Então, vou só falar da permutação com repetição de letras, que daqui a pouquinho eu explico, fica mais fácil explicar na prática. Tá? Então, quando você tiver letras repetidas, é a primeira fórmula que nós vamos ter aqui. Aqui nós temos que usar fórmula. É a única que vai ter que usar fórmula. Eu não falei sobre permutação circular aqui, tá? Na hora que aparecer, se alguém perguntar, a gente fala. E normalmente, permutação circular aparece muito pouquinho. Então vamos lá. Exemplos para encerrar. O que é anagrama? Alguém sabe? Não? Já ouviram falar em anagramas? Sim ou não? Eu não, Sim. Glé. Oi. Não, eu já ouvi falar. Anagrama são as combinações de letras de uma palavra que não necessariamente formam ou têm algum sentido. Por exemplo, esse é um anagrama da palavra café. Beleza?
Então, eu quero saber quantos anagramas eu posso fazer. É bem facinho. É só ver quantas letras tem e fazer 4 letras em 4 lugares. Que aqui vai dar sempre o N fatorial. O arranjo não era completo, não usava todas, por isso que não usava N fatorial. Então, 4, 3, 2, 1. Quem tiver dúvidas pode fazer. Vai dar 24 anagramas da palavra café. Belezinha? Facinho, né? Agora, quando tiver letras repetidas, tome cuidado. Então, eu quero saber quantos anagramas tem a palavra perereca. Então, vai lá. Tem 8 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 fatorial em cima e aí embaixo as letras repetidas. Porque quando eu troco os Zs de lugar, por exemplo, não vai mudar nada. Então, eu tenho que dividir aqui embaixo pelas letras que estão repetidas. Então, o E repete 3 vezes e o R repete 2 vezes. Bastante comum de cair com letras repetidas. Para encerrar, um exercício da FUVEST. Então, ele quer saber quantos anagramas da palavra FUVEST começam com vogal. Professor, posso fazer separado? Pode. Sempre pode fazer separado. Como assim separado? Nós temos 2 vogais, o U e o E. Podia ter feito separado. Eu fiz junto, mas podia ter feito separado. Depois somado. Só para vocês entenderem, se eu tirar o U daqui, sobra 1, 2, 3, 4, 5. Então, começadas em U, 5 fatorial. Começados em E, se eu tirar o E daqui, também sobra 5. 5 fatorial. Então, é só fazer e somar, que vai dar 240. Ou fazer do jeito que eu fiz, que é direto. Eu tenho 2 vogais, então eu tenho 2 possibilidades na primeira casa. Aí eu tenho 5 casinhas para colocar o resto das letras. 5, 4, 3, 2 e 1. Então, aqui está um exemplo de fazer separado e um exemplo de fazer juntinho. Agora vem um exercício extremamente importante, porque ele gerou muitos outros da Unesp, da Unicamp em cima dele. Agora ele vai juntar as letrinhas. V e S. Só presta atenção se ele fala juntas e nessa ordem. Então vamos lá. Como é que a gente faz para juntar as letrinhas? Para juntar as letrinhas, você vai lá e junta elas, como se fosse uma só. E aí nós vamos ter VS, que é o bloquinho das letras juntas, F, U e T. Então, presta atenção. Juntas e nessa ordem, que é o item C, então é só fazer 4, 3, 2 e 1, que vai dar 24 anagramas. Agora, se ele não falar juntas e nessa ordem, o que muda? Que você tem que fazer a combinação das letrinhas aqui, ó, dentro do bloquinho, que é o 3 fatorial. Então, por isso que tem esse 3 fatorial. É a combinação das letrinhas dentro do bloquinho. Ok? Então, 4 fatorial, combinação dos bloquinhos que eu falo. E aí, 3 fatorial, combinação dentro do bloquinho. Ok? Ô, Glésia, Oi. de onde você tira esse 4 fatorial? É porque são 4 bloquinhos, né? Aqui, ó. O VS é um bloquinho, como se fosse uma letra. O F é outro. O U é outro. E o T é outro. Porque na permutação, como você usa todas as letras, é só fazer N fatorial. Então, 4 fatorial é 4, 3, é a combinação das nossas letras. VS é uma letra. Elas têm que estar juntas. Então, VS, F, U e T. Então, você combina que nem eu fiz com a palavra café.
Mesma coisa. Tá? E aí, do Entendi. item C para o item B, a diferença é que no item C, ele fala juntas e nessa ordem. Que é só fazer essa combinação. E aí, no item C, B, não. Tem que fazer a combinação dos bloquinhos e a combinação dentro do bloquinho. Ok? Eu vou encerrar a gravação antes que o Zoom corte. E aí,